O inverno já está aí e nesse período precisamos ter cuidados especiais com a saúde. O tempo mais seco e frio promove condições mais favoráveis para muitas doenças, inclusive para algumas que nós nem imaginamos. Por exemplo, você sabia que no inverno há um aumento significativo na ocorrência de AVCs e infartos? Não sabia? Então saiba o porquê com o Dr. Jorge Tadeu, da Home Life, que é o nosso colaborador no quadro Pílulas de Saúde. Com a palavra, o Dr. Jorge Tadeu. Olá, prezados amigos. Olá, Pedro Alcântara. Mais uma vez, aqui nesse espaço em que eu sempre agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho de saúde. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o inverno, que é uma estação que merece alguns cuidados. E eu acho mais importante ainda a gente discutir sobre esse tema neste momento por conta da pandemia. Todos nós sabemos uma preocupação que existe tanto das autoridades quanto da sociedade em geral com a relação entre a chegada do inverno e a pandemia pelo Covid-19, visto que até o momento nós estávamos passando por ela e enfrentando essa pandemia numa estação um pouco mais quente, né, que começou lá ainda no verão e depois se estendeu até o outono. Então, tudo o que a gente tem que ter de atenção, agora nós temos que dobrar ou triplicar para diminuir as consequências em relação à transmissão do vírus num ambiente de temperatura mais baixa, num ambiente de inverno que nós começamos agora. A gente sabe que a tendência é que as casas fiquem mais tempo fechadas, porque nós não somos um país muito frio em geral, na maior extensão, notadamente aqui no litoral menos ainda. Então nós não temos um sistema de aquecimento central ou de calefação dos domicílios. A nossa técnica para aquecer o domicílio é o fechamento de portas, janelas, para diminuir a troca a entrada do ar frio nas nossas casas. A minha sugestão é que a gente procure fazer isso sempre de forma intervalada, ou seja, à noite fechemos as janelas, as portas para aumentar o aquecimento, mas lembremos de, durante o dia, abrirmos janelas e portas para ocorrer uma renovação desse ar, para ocorrer uma troca do estado de umidade, da concentração do ar, e isso também ajudar numa menor permanência de micro-organismos, de partículas virais, de fungos, de ácaros e de outros parasitas que podem aumentar a incidência de doenças respiratórias na nossa família, né? É importante lembrar que os pacientes que são portadores de doenças respiratórias crônicas, como bronquite, asma, enfisema, sofrem mais ainda nessa época do ano. E a qualidade do ar que a gente respira ao longo do dia dentro de casa faz a diferença nessas complicações. Portanto, manter janelas e portas abertas ao longo do dia é muito saudável para a entrada da luz do sol, para a entrada de um ar mais renovado e um pouco mais puro, né? E a gente também, mais uma vez, falando de forma otimista, é importante lembrar que a pandemia também melhorou o ar atmosférico de quase do mundo todo por conta da diminuição de emissão de gases tóxicos. Então, mais um motivo para nós respirarmos um ar melhor dentro das nossas casas. Muito cuidado com os cobertores que nós utilizamos, cobertores de preferência, se você puder colocá-los para tomar um ar, um pouco de sol ao longo do dia, melhor, né? Lembrar que nós devemos ingerir muito líquido nessa época do ano, porque a gente tem uma sensação de menos sede, porque a temperatura está um pouco mais baixa, a gente sente menos calor, só que existe sim um consumo de água muito grande dentro do nosso organismo. Então, a gente não percebe e muitas vezes crianças, idosos, pessoas mais dependentes desidratam de forma despercebida, até meio que silenciosa. Portanto, ingestão de líquido é fundamental na estação do inverno, nas estações mais frias. Um outro detalhe muito importante é a respeito da pressão arterial. Existem trabalhos que mostram um aumento da incidência de acidentes
vasculares cerebrais, os chamados derrames cerebrais, em 30% a 40% na estação do inverno, e também doenças das coronárias. Existe um aumento do índice de infarto agudo do miocárdio, também na ordem de 30% a 40% na estação do inverno, por conta de alterações de pressão e por conta dessa desidratação que acontece em pessoas mais debilitadas ou que tem mais fatores de risco para doenças vasculares. Portanto, muita atenção aos pacientes hipertensos, procurar controlar a pressão, ter um aparelhinho digital. Se não puder ter um aparelho digital, procurar frequentemente medir a pressão arterial, seja no ambulatório ou no consultório, ou mesmo pedir para algum vizinho que seja profissional de saúde para medir a sua pressão arterial, para evitar maiores consequências. E por fim, no que diz respeito ao momento que nós vivemos nesse inverno de 2020, momento assombrado pela pandemia do Covid-19, tudo o que nós pudermos intensificar de cuidados, melhor, porque a gente sabe que, sob o ponto de vista epidemiológico, existe um maior risco de transmissibilidade desse tipo de virose respiratória em estações mais frias e mais secas. Portanto, muito cuidado com a questão da transmissão. Usem máscaras, mantenham a higiene das mãos o tempo todo, como eu já disse algumas vezes aqui nos nossos encontros, tanto faz água e sabão ou soluções alcoólicas de 70%, mas cuidado com as mãos, cuidado com a transmissão, cuidado com o contato excessivo, com as aglomerações. Essas atenções têm que ser redobradas para que nós possamos passar por essa pandemia da forma menos trágica possível e depois termos a oportunidade de contar essas histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, como uma história vitoriosa. Com certeza com muitas perdas significativas, mas vitoriosa para a nossa sociedade e para a humanidade. Obrigado, gente.